E olha que eu já fiz live várias vezes. Se você achar que Olá, gente, boa noite. Vamos aguardar só um minutinho, as pessoas irem entrando. Eu queria pedir desculpas porque eu tive um problema no equipamento e aí eu precisei reiniciar novamente. O celular e aí acabei entrando um pouquinho depois das 19h30, certo? Mas vamos lá. Boa noite, Alda. Boa noite, gente. Pronto, acho que já temos gente suficiente para a gente começar. Vamos começar elevando os nossos pensamentos para Jesus. Vamos começar falando com Jesus. Eu gostaria de convidar vocês nesse momento para que a gente silencie um pouco, né, esse movimento nosso interno e a gente faça essa conexão com Cristo, a conexão com essa luz que habita a gente. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que sempre nos acolhe e está conosco a todo momento, nós te pedimos permissão para começar esse momento de conversa e de diálogo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos tirar proveito da mensagem aqui transmitida, que sejamos intuídos e possamos trazer alento e paz. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar a conversar sobre um tema muito necessário, tá? Acho que a palavra que melhor define o tema que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje é ele ser necessário de ser conversado. E eu vou explicar ao longo da minha fala por quê, tá? Eu queria ver com vocês algumas coisas. Primeiro, se o som tá legal, se a imagem tá legal. E fazer alguns acordos. Quem puder me sinalizar aí, tá? Sobre o som e sobre a imagem, me sinaliza. Bom, o acordo que eu queria fazer com vocês hoje é de que essa live é uma live compartilhada. Como assim, Alice? É uma live que a gente pode trocar um pouco. Vocês podem fazer perguntas, tá certo? No decorrer da live, se eu der conta de responder, a gente vai respondendo, ou então a gente deixa as perguntas pro final. Ok? As perguntas que eu não puder estar respondendo ao longo do processo, a gente deixa pro final, tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai conversar na noite de hoje? Obrigada, Cindy. O que a gente vai conversar na noite de hoje? Nós vamos conversar sobre um capítulo, tá? O capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse capítulo, ele é das bem-aventuranças. Vamos falar de instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer está no capítulo 5, tá? Que fala de bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, ele é o maior capítulo das bem-aventuranças do Evangelho. E não é à toa, tá? E a forma como Kardec organizou esse capítulo, ela traz um cunho muito pedagógico, porque logo depois de bem-aventurados os aflitos, nós temos no capítulo 6 o Cristo Consolador. Então, primeiro Kardec traz, né, a organização do seu capítulo do Evangelho, trazendo as aflições e logo em seguida o Cristo como Consolador. Observem que nuance que muitas vezes passa despercebido pra gente. No capítulo 5, de Bem-aventurados os aflitos, nós temos inúmeros subcapítulos, tá? Que falam sobre a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, esquecimento do passado, o bem e o mal,
perda de pessoas amadas, suicídio, o verdadeiro silício, a infelicidade real. Enfim, são vários subcapítulos que falam sobre as dores que afligem a humanidade. E aí eu queria começar a nossa fala trazendo para vocês alguns questionamentos. O que é aflição? O que é dor? Por que vivemos dores? O que gera o sofrimento em nós? Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos pensar um pouco sobre isso? O que é que causa a dor em mim? É possível viver essa experiência no corpo físico sem sofrimento? É possível para mim, Alice, nesse momento da minha jornada reencarnatória, né, de múltiplas existências, viver sem a dor? E aí? O que é que vocês acham? Quem quiser pode comentar, tá, gente? Pois bem, Jesus, ele nos exclama: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que é aflição? O que é consolo? Se a gente for situar a dor, o que eu poderia trazer para vocês, que a dor é algo que nos incomoda, que nos provoca. A dor é algo que nos move de diversas maneiras. Maneiras positivas, maneiras não tão positivas, maneiras negativas. Mas ela nos move porque ela nos incomoda. E o que gera essa dor? O que pode causar essa dor? E aí eu poderia citar várias causas para a dor. Eu poderia falar sobre a perda de pessoas amadas. Eu poderia falar sobre a iminência da morte. Eu poderia falar sobre a perda da saúde. Eu poderia falar sobre o abandono, as frustrações. Eu poderia falar sobre o excesso do passado, a depressão, a melancolia. Eu poderia falar do excesso do futuro, a ansiedade, a síndrome do pânico. Eu poderia trazer várias possibilidades de dor. E a gente precisa entender que estar no corpo físico ou não gera dor. De modos diferentes, mas gera dor. E o que gera essa dor? O que causa essa dor? Por que eu sofro? E aí eu queria trazer para vocês um dado alarmante. Existe um aumento absurdo de pessoas que sofrem. Existe um aumento absurdo de pessoas que têm pensamentos e ideações suicidas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão vivendo síndrome do pânico, o medo, né? Principalmente nesse movimento pós-pandemia, o medo da morte, o medo da vida, o medo do hoje, o medo do amanhã, a dificuldade de viver com a culpa, a dificuldade de compreender esse sentido da vida, entendem a vida
como apenas a vida material, essa vida de agora da matéria. Então cresce absurdamente o número de pessoas que cometem suicídio. E algo que traz pra gente também uma reflexão, o número de pessoas que tentam cometer suicídio ou que cometem, ele tem crescido alarmantemente no público mais jovem, em pessoas cada vez mais jovens. Existem jovens de 13, 14 anos que já trazem essa perda de sentido da vida como algo muito intenso, algo muito sério e muito grave. Percebemos também um grande aumento do número de pessoas que fazem usos de medicações para apaziguar a dor. Medicações para trazer um consolo, um certo consolo, uma sensação momentânea de felicidade. Uma sensação de alívio para aquilo que internamente te mobiliza. E eu gostaria de deixar claro com a minha fala que eu não estou fazendo uma apologia para que se deixe de fazer uso das medicações passadas por médicos especialistas, tá, gente? Eu só estou trazendo um dado, uma informação do tanto de quanto isso tem crescido. E aí, ouvimos, eu imagino, né, que a espiritualidade, os espíritos coletores de preces, eles ouvem cada vez mais milhares de preces de corações aflitos. E hoje eu gostaria que a gente pensasse o que é que eu tenho feito durante esse processo de dor. A gente já viu até aqui que a dor, ela tem várias vertentes, né? Desde a perda, a frustração. E agora eu queria que a gente refletisse o que nós estamos fazendo com a dor. Maria Conceição, ela traz que a dor não pode faltar em nossas vidas. E Cindy, ela traz também que a dor leva à frustração e à decepção. Pois bem, né? A dor, vamos nos apegar a essa fala, a dor faz parte da vida. Bom, o que a gente precisa entender? Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Se eu estou no corpo, se eu estou vivendo essa experiência material, por muitas vezes esse movimento da vida, essa vida cada vez mais acelerada, essa vida que exige cada vez mais, né, uma velocidade na superficialidade do que é material, porque as coisas elas têm se tornado cada vez mais obsoletas. A gente vem buscando cada vez mais uma tecnologia mais avançada, uma resposta mais rápida e mais imediata para os meus processos. Quando adoecemos, muitas vezes vamos ao Dr. Google nos consultar. Por quê? Porque a gente quer uma resposta mais rápida do que para o nosso sintoma, mais rápida do que marcar uma consulta e aguardar o dia dessa consulta, tá? Então a gente vive o tempo inteiro essa necessidade, essa pressa, essa necessidade de coisas materiais e essa pressa em obter respostas. Tudo isso gera um movimento incessante de angústia, tá? A gente não pode perder isso de vista, de ansiedade. Um movimento incessante de querer sempre mais. E o que isso nos remete? Vamos lá? Somos seres espirituais em experiências materiais. A partir do momento que vivemos essa pressa e essa necessidade do ter o novo, essa pressa nas respostas, essa velocidade em fazer as coisas, em obter as informações, a gente vai perdendo ao longo do processo essa compreensão de ser espiritual e mergulhamos
no material. Então, eu acabo vivendo uma vida sem dar conta que eu sou um espírito. E que essa experiência material, ela vai se findar. Ela vai precisar adquirir, eu vou precisar adquirir um novo sentido. Eu vou precisar adquirir novas experiências. Mas eu passo uma vida inteira com tanta pressa que eu esqueço da minha essência espiritual. Eu esqueço que essa vida, ela é apenas um momento diante de uma grande jornada. Não é mesmo? Quantos de nós, diante de situações que nos embaraçam, lembramos que somos seres espirituais? Quantos de nós compreendemos que toda a dor, ela vai ter um início, um clímax, mas ela vai ter um fim? Quanto de nós nos percebemos espíritos e a partir do momento que nos percebamos espíritos, compreendemos que a dor, ela vai fazer parte do meu processo e ela vai me impulsionar para o progresso. Porque ela vai me dar uma sacudida e vai me fazer compreender coisas que muitas vezes elas não estavam tão claras para mim. Não é mesmo? Então, eu preciso entender a dor com uma função pedagógica, uma função educadora. E isso nem sempre é fácil. O que é entender a dor com função pedagógica? Bom, eu queria trazer para vocês algo que me incomoda, tá? Muitas vezes a gente coloca sobre os ombros, né, de pessoas que creem na vida, né, além dessa vida do corpo físico, a gente se coloca uma responsabilidade no não sofrer. Muitas vezes as pessoas querem retirar do espírita, né, ou do espiritualista, o direito de sofrer, de viver o processo do luto. Quantas vezes, né, nós espíritas escutamos, mas você está chorando porque sua mãe ou porque seu pai desencarnou, mas você não é espírita? E o que é mesmo? O que é mesmo viver o luto? O que é mesmo sofrer, né? A gente precisa não perder isso de vista. Bom, quando é que eu entendo a dor como pedagógica? O que é pedagógico? O pedagógico está para o conhecimento, tá? O pedagógico está para compreender algo. Então, se eu entendo a dor como processo pedagógico, eu entendo a dor como educadora. Ela vem com um propósito. Ela tem um papel educativo para o ser. Nenhuma dor, meus amigos, ela vem voluntariamente, sem um propósito, sem um sentido. E aí a gente precisa entender também, né, que existem as dores que são provocadas por mim mesma, e aí eu vou dizer para vocês, é uma infinidade delas. E existem as dores que têm a ver com as provas que nós escolhemos. Mas como é que a gente diferencia uma coisa da outra? Muitas vezes a gente não dá conta de que a gente passa por situações que não deveríamos passar, que não necessitaríamos passar. Mas por que a gente passa, Alice? A gente passa por nossa imprudência. A gente passa porque nós vivemos em excessos, não é mesmo? Nós somos imprudentes diante das escolhas que tomamos, dos caminhos que seguimos. Todos nós estamos fadados a caminhar para o amor e para o Cristo, para Deus. Todos nós. Mas muitas vezes, a gente, ao longo desse caminho, porque exercemos o livre-arbítrio,
é fato, nós nos enveredamos por situações que são situações de excessos, que são situações que poderiam ter sido evitadas. Então, como a dor é pedagógica, um estudante, e a gente fazendo uma comparação, um estudante que passa, né, por todo o processo, com todas as outras, né, os seus outros colegas, ele passa pelo processo da aprendizagem e na hora da prova ele se isenta, né, de investir naquilo que ele precisa, ele vai ter algo correspondente, né, uma nota ou não, que eu sou pedagoga, tá, gente, mas eu não concordo com a nota. Ele vai ter ali um retorno desse professor, né, um retorno que é responsabilidade dele, do quanto que ele se implicou para aquele processo, tá? Então, existe também, né, essa dor da improvidência nossa, mas existe também a dor da nossa prova, das provas que nós escolhemos passar e que precisamos passar, tá? Cindy sinalizou que o áudio está atrasado. Alguém identifica isso? Se alguém identificar, sinaliza, tá, gente? Porque pode ser uma questão de conexão dela ou minha. Mas, enfim, vamos voltar para a dor pedagógica, né? A dor que ela exerce uma função educativa, tá? Como é isso de a dor exercer uma função educativa? Eu queria contar para vocês agora uma história. Na verdade, não é bem uma história, mas é uma ilustração. Acho que todo mundo aqui já viu uma lagosta, tá? A lagosta, ela é um animal, né, que ela nasce bem pequena. E a proporção, né, que ela nasce, ela vai criar em torno dela uma casca, uma carapaça. Por quê? Porque a lagosta, em sua essência, ela é mole, ela é gelatinosa, ela é frágil, ela é delicada. A lagosta, ela é muito delicada. E se ela vivesse ali, né, nessa essência delicada que ela tem, as adversidades do oceano, muito provavelmente ela pereceria. E o que a natureza, em sua sabedoria, faz? Dá para essa lagosta uma casca para que ela se proteja dessas adversidades do oceano. E aí, o que vai acontecer com a lagosta? Ela vai seguir crescendo. E quando a lagosta cresce, aquela carapaça, aquela casca dura que lhe protege, não serve mais. E ela vai precisar de uma nova casca, de uma nova carapaça. Então a lagosta, ela se esconde por um período, ela fica reclusa por um período. Ela perde aquela casca dura que a protegia das adversidades. E nasce na lagosta uma nova casca. E ela vai seguindo a sua vida. Só que o que acontece? A lagosta segue crescendo. E surge uma nova necessidade de uma nova casca. E mais uma vez, ela se esconde no oceano, ela perde aquela casca e surge uma nova, própria para aquele momento da lagosta. Mas o que essa história da lagosta, né, tem a ver com a dor? Perder a casca para a lagosta gera dor, gera desconforto. Perder a casca para a lagosta gera insegurança. Ela precisa estar reclusa para se proteger das adversidades, dos predadores do oceano. Nasce uma nova casca, ela segue crescendo. Meus irmãos,
todos nós, assim como a lagosta, crescemos. As leis que regem o universo e que estão gravadas em nossa consciência é para todos. A lei de progresso que nos diz que nós vamos crescer, ela é inevitável. Todos nós vamos crescer. A lagosta precisou crescer. E nós estamos fadados a crescer. E aí, perder a casca para a lagosta causa dor. Perder a casca para nós, seres espirituais em experiências materiais, também causa dor, causa desconforto. Quantos de nós ainda estamos apegados às nossas cascas? A casca do emprego que idealizamos, a casca do casamento falido que muitas vezes alimentamos, a casca das coisas materiais que precisamos alcançar, as cascas dos medos que temos medo de enfrentar, as cascas de uma estrutura familiar que muitas vezes não é aquela que desejávamos. Quantos de nós ainda estamos presos à casca desse corpo físico, que muitas vezes investimos um dinheiro absurdo para não envelhecer, mas que perecerá? Quantas cascas ainda nos prendem? Quantos de nós ainda estamos presos nos nossos processos? E o quanto que isso nos mobiliza? O quanto que isso nos causa de sofrimento? Vivemos num mundo de velocidade. Vivemos num mundo de Instagrams que nos revelam perfeição. Uma família perfeita. Uma riqueza que muitas vezes é irreal. Uma demonstração excessiva de saúde. Um apelo constante a uma alimentação saudável, uma vida de prática de exercícios físicos, uma família de rótulo de margarina. Quantas vezes desejamos para nós o que aparentemente é perfeito para o outro e nos frustramos. E quando nos frustramos, nos mobilizamos para a dor. Não é mesmo? Vez ou outra, a gente vai precisar deixar essa casca de lado. Por mais que isso nos mobilize. Por que deixaremos essa casca de lado? Porque crescemos. E crescer dói. Literalmente. Eu lembro que quando minha filha mais velha tinha entre 4 e 6 anos, ela começou a se queixar de dor na perna. E eu levei ela ao ortopedista. E ele disse pra mim, fez todos os exames, e ele disse pra mim: mãe, ela está sentindo dor? Essa dor a gente chama de dor do crescimento. Crescer causa dor. Mas Alice, por que crescer causa dor? Olha só o que eu trouxe para vocês. Existe a dor da prova e existe a dor que eu provoco por conta das minhas más inclinações, das minhas más tendências, dos caminhos mais longos que eu resolvo tomar. Mas por que crescer causa dor? Observem só, eu preciso abandonar as minhas cascas. Eu preciso deixar para trás algumas coisas que ainda me mobilizam,
que eu ainda tenho apego. Eu preciso deixar para trás aquilo que eu trago, muitas vezes, da minha essência, que vê só o que é material, o que é imediato, o que é... E essa sensação do materialismo, ela me faz pensar apenas nessa vida. Eu não entendo essa vida como um processo. Um processo de múltiplas existências. E aí, quando eu trouxe da dor provocada, né, por mim mesma, nas minhas escolhas, a dor como prova, e eu esqueci de uma. A dor também como consequência de atitudes que foram tomadas em existências pretéritas. Porque quando eu me entendo como um ser espiritual, eu preciso entender que dentro dessa mochila que eu carrego nas costas, existe uma história. Uma história que não começa no berço e termina no túmulo. É uma história, muitas vezes, milenar. E nesse processo de história milenar que nós carregamos, nós temos um emaranhado de relações que estabelecemos. Relações com outras pessoas, compromissos que estabelecemos, provas que nos colocamos e que falhamos, e que de alguma maneira precisam ser revisitadas, porque caminhamos inevitavelmente para o progresso. Bom, existe uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, mas ela também tem uma carga de responsabilidade, e é sobre essa carga de responsabilidade que eu também queria falar ainda hoje. Ela diz o seguinte: por suas tendências saberás por que sofres. Observem a essência dessa fala. Por suas tendências, por aquilo que você revela para o mundo, por aquilo que você observa no mundo e reage ao mundo, né? Saberás por que sofres. Então ele traz muito de conhecimento de si mesmo também nessa fala. Quem sou eu? O que eu tenho feito? Como é que eu tenho agido diante da vida, diante do outro, diante da dor? Então, conhecendo a mim mesmo, eu saberei por que eu sofro. Dando uma olhadinha, ainda pegando o gancho dessa fala, se a gente der uma olhadinha nas áreas da nossa vida, se a gente der uma olhadinha em todos os campos da nossa vida, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa relação no trabalho, nos nossos relacionamentos amorosos, em todos os campos da nossa vida, né? Esses campos que causam sofrimento, causam dor. Se a gente examinar esses campos, a gente pode perceber, a partir de um olhar mais profundo, quais são os campos que eu ainda ando em ciclo. Quantas vezes nós andamos em ciclo? Como assim andar em ciclo? É quando eu passo pelo processo e aí, mais lá na frente, eu caio de novo na mesma situação de sofrimento. E aí eu penso, eu só posso estar obsediada. Por que será que isso só acontece comigo? Por que será que eu sempre encontro um chefe que é um chefe carrasco, que é um chefe que me cobra muito, que me coloca em situação de constrangimento, que me desafia? E aí eu acabo perdendo o emprego, consigo um outro emprego e caio novamente na mesma situação. Ou por que eu me envolvo em relacionamentos com pessoas que têm características semelhantes? E aí acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu no relacionamento anterior. Parece que a gente está andando em ciclo, percebem? A gente sempre está
revisitando aquela mesma situação. Mas por que que isso acontece? Não é nem difícil de responder. Se a gente parar um pouquinho para avaliar. Quantas vezes passamos pela dor e não aproveitamos a sua função educativa? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O que é passar pela dor e aproveitar a sua função educativa para a gente não viver em ciclos, caindo nas mesmas situações de sofrimento? É compreender o que é que essa dor tem a me ensinar. O que eu preciso aprender com ela? O que ela traz para mim? Como é que eu estou encarando essa dor de frente? Eu tenho encarado essa dor como um processo? Porque observem só, minha gente, se eu for trazer aqui para vocês a figura do rio, o rio ele precisa correr, ele precisa seguir o seu fluxo. Todo rio corre ou para outro rio ou para o mar. Ao longo do percurso desse rio, ele vai encontrar pedras, ele vai encontrar obstáculos, mas ele precisa fluir. Ao longo, se eu for comparar a minha vida, a minha existência, enquanto ser espiritual, a minha existência, se eu for comparar um rio, ela vai precisar fluir. E ao longo do processo, ela vai encontrar obstáculos. E esses obstáculos, eles têm uma função de também nos trazer ensinamentos e nos purificar. Cindy está trazendo pra gente que existe um filme espírita que tem uma fala que o mal há de vir, mas ai de quem fizer o mal. Depois diz pra gente qual é o filme, para poder ele ficar aí de indicação, tá? Então, às vezes, né, quando a gente pensa na função educativa da dor, a gente precisa pensar em Jesus como um grande pedagogo. Algumas pessoas dizem assim, Jesus é o psicólogo das almas. Outras pessoas que Jesus é o médico dos médicos. E eu, que puxo a sardinha para o lado dos pedagogos, eu digo além mais, Jesus é pedagógico. Ele é um grande pedagogo. Ele trouxe para a gente, em sua essência, né, de ensinamentos, ele trouxe algo muito forte, né, que foi o exemplo. Jesus o tempo todo foi para nós exemplo, né? E a gente às vezes acredita num Deus ou num Cristo que vai nos colocar numa redoma e nos privar da dor. E muitas vezes a gente cobra da divindade o não sofrer, o não passar por aquele processo, não é? Quantos de nós nos revoltamos ou cobramos o não passar pelo processo? Mas por que isso? E aí eu queria dar para vocês o exemplo, né, da minha filha do meio, da minha filha número 3, que ela tem muito medo, né, de sentir dor física, tá? E ela tem muito medo de injeção. E ela, uma vez, pegou uma infecção, né, e precisou fazer um tratamento, né, com antibiótico. Mas, enquanto a gente estava na emergência do hospital, ela fez um pequeno escândalo. Todo mundo sabia da emergência que ela estava ali. Ela fez um pequeno escândalo para não tomar de jeito nenhum aquela injeção de bezetacil, que não dói nada, né, minha gente? Bezetacil é uma dorzinha de leve. E aí, a médica disse pra mim, olha, mãe, ela tem hipertrofia de amígdala, ela tem carne na garganta, que chamam de carne na garganta. Olha, mãe, a garganta dela tá muito tomada, ela precisa tomar essa injeção, a gente não tem como não dar essa injeção nela, para que esse processo seja mais lento, ou mais rápido, para que ela possa melhorar logo. E Sofia, ela fez um pequeno escândalo no hospital. Ela não aceitava de jeito nenhum tomar essa injeção. E eu sozinha não dava mais conta de segurar ela. E aí eu precisei dizer a ela, filha, olha só,
existe algo que vai precisar acontecer. Eu entendo que você não se sente confortável em relação a isso. Eu entendo que essa injeção dói, e dói mesmo, eu não posso mentir para você com relação a isso. Mas ela é necessária. Então, o que eu estava fazendo ali? Eu sabia da necessidade, enquanto mãe, dela passar por aquele processo. Eu não podia isentar ela de viver aquela dor, de viver aquela dor física naquele momento. E a mim só cabia o quê? Apoiá-la e encorajá-la. Só cabia isso, porque era necessário. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com esse exemplo? Muitas vezes a gente esquece, no momento da dor, e a gente se revolta, né, diante delas. A gente esquece que existe alguém que é pedagógico e que nos nossos momentos de maior dificuldade, ele está conosco. E muitas vezes ele nos carrega no colo. E naquele momento, diante daquela dor, só me cabia, por exemplo, carregar a minha filha no colo e acolher o seu momento. E é exatamente assim que Deus, pedagógico, age com a gente. Esse Deus amoroso, que está disposto sempre a nos acolher e nos acompanhar ao longo do nosso processo. Mas a gente esquece disso, não é mesmo? Quantos de nós nos esquecemos de que Deus está conosco? De que Jesus foi o maior exemplo vivo de coragem e de resignação. Ele passou por todas as experiências que foram necessárias. E ao longo das suas experiências, ele nos deu ensinamentos para sempre, para amenizar os nossos conflitos e o nosso processo. Estar no corpo físico proporciona tempestades. E quando deixamos o nosso corpo físico, já que entendendo que a vida não começa no berço e finda no túmulo, deixando o corpo físico, eu levo comigo a minha essência, aquilo que eu sou. E aí, como é que eu enfrento, né? Falando do bem e do mal sofrer. Como é que eu enfrento o meu processo de tempestade, o meu processo de dor, de uma forma, da forma como Jesus me ensinou? Com resignação, com coragem, me acolhendo. Quantos de nós não vivemos o processo de dor sem se acolher? Quando eu estou vivendo aquele turbilhão de sofrimento, que tem o início, que tem o clímax, aquele momento mais tenso, e que tem o fim. Quantos de nós no momento do sofrimento, no momento da adversidade, a gente se acolhe? E o que é se acolher? É eu ficar frente a frente comigo. É eu escutar os meus sentimentos. É eu entender esses meus sentimentos. É eu me permitir vivê-los. E sendo espíritas, meus irmãos, muitas vezes nós nos cobramos não sofrer. Viver o luto da perda de um ente querido, para uma pessoa espírita ou não espírita, vai causar dor. É inevitável. Por que é inevitável? Porque eu vou sentir saudade. Porque viver o luto faz parte do processo. E eu preciso me permitir vivê-lo. Seria muito cruel comigo enterrar um pai ou uma mãe e dizer para mim mesma: eu sou espírita, eu entendo e acredito sobre a imortalidade da alma, e eu não me permito sentir dor. Por quê? Porque meus pais
deixaram apenas o corpo físico. E eu jogo para baixo do tapete a saudade. Eu jogo para baixo do tapete a sensação de ruptura da convivência com aquelas pessoas. A convivência material. Eu jogo para baixo do tapete tudo que aquele processo pode me causar. E aí, muitas vezes a gente não entende por que a gente sofre de depressão. Por que a gente tem um sintoma no corpo físico? Porque a gente não pode esquecer que as nossas emoções também geram sintomas físicos. Então, o que eu queria dizer para vocês? Precisamos nos permitir escutar os nossos sentimentos, compreender o que eu estou sentindo, encarar o que eu estou sentindo frente a frente, me acolher. E nesse processo de me acolher, também exercitar esse auto-perdão. Me perdoar é muito importante, porque existe muitas dores que são causadas pelo sentimento de culpa. Eu preciso viver aquele processo de forma intensa. Muitas vezes a gente busca fugir dele. Eu quero fugir daquele chefe que me persegue, daquela doença que me acometeu durante um período da minha vida, e eu esqueço de viver esse processo. O que esse processo tem a me ensinar? O que eu preciso aprender com ele? Como é que eu estou acolhendo os meus sentimentos em relação a esse processo? Eu tenho me perdoado? Eu tenho me escutado? Eu tenho me acolhido? Eu tenho me abraçado? Eu tenho me permitido chorar? Porque tá doendo, gente. Tá doendo. Se tá doendo, gera em mim uma emoção, gera em mim sentimentos. A gente precisa acolher os nossos processos. Quando eu falo acolher os processos, eu não trago aí, em momento algum, uma apologia ao desespero, tá? Eu preciso entender que esse processo, ele vai passar. Mas o que é que eu vou fazer dele é a chave entre o bem e o mal sofrer. Que lição eu trago diante dessa dor para não viver os ciclos? O que essa dor quer me ensinar sobre paciência, sobre resignação, sobre coragem, sobre fé? O que é que essa dor ela quer me ensinar sobre entender que eu não tenho o controle de tudo? Muitas vezes isso é difícil. Muitas vezes a gente precisa de alguns freios ao longo do processo. E esses freios, eles vão vir. E a responsabilidade diante disso, gente, não é de Deus. Ela é nossa. Deus, ele nos acolhe como um pai amoroso acolhe seus filhos. Muitas vezes ele nos carrega no colo. Precisamos trazer sempre a reflexão, diante do que eu tenho vivido, onde está a minha responsabilidade? O que é que eu preciso aprender com esse processo de dor? O que é que eu preciso aprender sobre exercitar a minha paciência, exercitar a minha tolerância, exercitar o meu auto-perdão? Porque existem dores também, a dor da culpa é um excesso de punição a mim mesma.
Existe a dor da saudade. Viver a experiência nesse corpo físico não é fácil. Existe na Bíblia a história de Jó, que viveu as tempestades da vida com resignação e coragem. Ele viveu as adversidades com determinação e coragem. Existe também a experiência, a história do próprio Paulo de Tarso, que viveu uma vida inteira, né, de perseguições, e ele disse: Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o que eu queria deixar para vocês, porque o nosso tempo, né, ele se esgota, é o que a dor tem a nos ensinar. Vamos refletir quando a dor vier, e ela virá, porque vivemos num mundo de provas e expiações, ainda temos essa necessidade. E quando a dor vier, o que ela tem a me ensinar? Como eu posso passar por esse processo com resignação, com coragem, com paciência, com respeito a meus sentimentos e a mim mesma? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês até o final dessa live. Ela é uma live, a mensagem dessa live, ela não se encerra, tá? Eu faço o convite a todos que leiam o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Segunda-feira a gente segue com, se eu não me engano, é o Consolador. Eu não tô certa aqui agora, tá? A Cristiane, eu gostaria de dar o meu abraço fraterno, tá? E indico também a leitura do capítulo 5, tá, Cristiane? E eu queria convidar a todos para que a gente possa fazer o nosso encerramento, certo? Elevando os nossos pensamentos ao Criador, ao Consolador de todas as horas, aquele que nos carrega no colo, aquele que está sempre conosco, ao amigo, ao ouvido amigo que nos escuta as nossas necessidades e está conosco. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade mais uma vez de refletir sobre os seus ensinamentos, sobre aquilo que nos trouxe como Consolador. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco, que nos proporcione coragem, que nos proporcione resignação para enfrentar os obstáculos que surgirem, as pedras que aparecerem no caminho desse grande rio, dessa grande travessia, nessa grande viagem que é viver. E que assim seja. Obrigada a todos, gente. Muita paz para todas. Como é que eu encerro aqui?